Isso, 19 horas. Eu quero começar com você, como nós fazemos todas as terças-feiras. Quero começar orando a Deus, por nossa igreja. Quero começar orando a Deus para que Ele venha acampar os seus anjos ao derredor desses enfermos, que a cura seja liberada sobre esses irmãos nesses dias. Amém? Feche seus olhos agora e vamos orar. Apenas concorde nesse momento que o Senhor já fará grandes coisas. Pai de amor, nós oramos por Mairiporã, oramos, Senhor, lá por Pernambuco, nós oramos, Senhor, por Perus, para que o Senhor venha com seu favor, com a sua unção, venha com a sua graça sobre nossas vidas. Pai, visita todos aqueles que estão enfermos, visita aqueles que estão doentes, Senhor, esses que estão contaminados com esse vírus do inferno, Senhor. Visita eles agora, porque enquanto igreja nós repreendemos esse mal agora. Espírito Santo de Deus, nos ajude nesse momento. Nos ajude nesse momento a liberar cura sobre a vida dessas pessoas que estão doentes. Senhor, visita minha mãe. Traz a paz no coração da minha mãe. Traz uma noite de sono poderosa para minha mãe, para que ela possa sonhar com o Senhor. Restaura os sonhos na vida daquela mulher, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um dos meus irmãos que estão aqui, cada um que estão me acompanhando, cada um dos que irão entrar para nos acompanhar. Peço, Senhor, peço ao Espírito Santo de Deus que traga a revelação daquilo que está sendo ministrado, para que eles não entrem e fiquem da mesma forma, mas eles saiam dessa live completamente abençoados, no nome de Jesus. Para você que crê, pode dizer amém. Amém, meus irmãos? Então hoje eu quero compartilhar algo com os irmãos que, assim, muitos de nós fazemos e por vezes nós deixamos de fazer por conta de uma situação, de uma circunstância, de algo que nos tira do foco, nos tira do alvo, nos colocando num outro nível. E aí nós deixamos de viver aquilo que foi feito para nós. Então preste atenção, você e eu, assim como qualquer outro material bruto, ele precisa de um manual. E o nosso manual é a Bíblia. Na Bíblia vai encontrar todas as facetas daquilo que nós necessitamos fazer ou deixar de fazer quando há problemas para serem solucionados. E essas facetas, elas vêm demonstradas através da palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a própria vida de Deus expressa para nós. E ela está toda ali. E é a respeito disso que eu quero falar. Eu quero falar com você nessa noite sobre a palavra de Deus, Sobre a palavra de Deus. Lá em João, capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio, aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Então, vamos nos encaixar nisso que está dizendo aqui. Deus diz aqui nesse momento que Ele e a palavra dele são tão somente um. Eles são um. A palavra de Deus e o próprio Deus são um. Não há diferença entre Deus e a sua palavra. Então a palavra de Deus, ela é cheia da sua integridade. A palavra de Deus é cheia da sua imutabilidade. A palavra de Deus tem tudo isso porque são atributos do próprio Deus descritos para que eu e você possamos nos identificar. Significa então que a palavra de Deus, ela jamais mudará. E de maneira alguma a palavra de Deus mudará. Amém? Em Jeremias, capítulo 1, verso 12, diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Para que ele vela sobre a palavra dele? Para cumpri-la. Ele vela
para cumprir a palavra. Então Deus também, além de tudo isso, da sua integridade, do seu compromisso, Ele tem esse compromisso comigo, com você, com a palavra dEle. Que ela está na palavra de Deus, que você possa descansar naquilo que estava escrito ali. Porque o Senhor, Ele não vai mudar aquilo que já foi escrito. Então, se está escrito, descanse. Você pode descansar em Deus. A Bíblia, além de ser a palavra de Deus, preste atenção, além de ser a palavra de Deus, ela é também uma grande história de romance. A Bíblia é um grande romance entre um Deus extremamente apaixonado, um Deus amoroso e um povo completamente corrupto. Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus, algumas pessoas, identificam como se Deus fosse mau, como se Deus fosse cruel. Mas por que isso acontece? Porque o coração do homem, ele sempre vai estar voltado para aquilo que lhe parece bom. Mas nem tudo aquilo que a sua mente, vontade e emoção manda é bom para você. Mas a palavra de Deus sobre a sua vida sempre será boa. Nem sempre a sua mente, vontade e emoção, elas vão te trazer algum benefício, mas a palavra de Deus te trará o benefício necessário. Os irmãos compreendem o que eu quero te dizer? Então veja só, o Senhor, Ele ama tanto você, Ele ama tanto você que deixou tudo isso escrito, para que você pudesse ler, se lembrar e se apaixonar a cada dia. A Bíblia, além de ser a palavra de Deus, ela é essa história. Ela é esse romance. Ela vem para entrar e te deixar completamente apaixonado, assim como o Senhor é apaixonado por você. Né? Mas ela também nos revela que nós fazemos parte de um povo corrupto. A Bíblia, ela ainda é um manual de vivência e uma fonte de vida. Não existe outro livro que você vá ler que possa te instruir com palavras vindas diretamente do trono de Deus. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Será que alguma vez que você foi ler a Bíblia, você teve sono? Creio que não é só o pastor, né? Muitos de nós, ao pegarmos a Bíblia para ler, não lemos nenhuma página. Eu não vou dizer um capítulo, não. Nós não lemos nenhuma página. O sono já vem forte sobre nós. Não é assim que acontece? E por que isso acontece? Porque Satanás não quer que você entre nesse romance ao qual eu falei com o nosso Deus. Satanás não quer que você perceba o quanto o Senhor te ama através daquilo que Ele escreveu, deixou escrito. Entende o que eu quero te dizer? Somos roubados nesse ponto. O Senhor te ama. O Senhor te ama. Amém? Em Jeremias ainda, capítulo 31, verso 3, diz assim: de longe se deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno. Olha aqui, acabei de te dizer que o Senhor te ama. Mas Ele te ama hoje com amor eterno. Quando se diz eterno, aqui é para a eternidade. Aí Ele diz, eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Entende? Então, aqui está dizendo benignidade. O Senhor é um Deus bom. Ele não é aquilo que nós colocamos que Ele é, ou que nós pensamos que Ele é. Né? Amém por vocês que não pensam isso. Mas muitos irmãos ainda pensam que o nosso Deus, Ele está sentado num grande trono, esperando tão somente que nós erremos para que venha um raio na nossa cabeça e nos destrua e nos aniquile. Mas é completamente diferente. O Senhor, Ele te ama e te ama muito. Mas agora então, pastor, vamos avançando. Você e eu, tendo ciência disso,
tendo conhecimento disso, nós não devemos aceitar nada na Bíblia, nós não devemos aceitar nada que venha contradizer a Bíblia. Nada. Tudo que for contraditório à Bíblia, eu tenho que deixar de lado. Eu não posso contradizer o que está escrito na Bíblia. Boa noite, Margarete. Não posso contradizer. A Bíblia é a palavra de Deus. É também um livro que demonstra o quanto Deus nos ama. E aí nós devemos ignorar tudo que vai contra o que ele ensina. Tudo. O que a Bíblia está nos ensinando, que Deus está nos ensinando, nós temos que ir contra. Tudo que contradiz a Bíblia. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que você teve um sonho. Mas esse sonho vai contra os ensinamentos bíblicos. Deleta. Esqueça. Esqueça desse sonho. Pastor, mesmo que ele parecer espiritual, principalmente, se esse sonho lhe parecer espiritual, esqueça-o. Sabe por quê? Ele pode até ser espiritual. Porque se você acredita num Deus, você também deve acreditar no diabo. Nós cremos num Deus, mas nós sabemos que existe o diabo. E o diabo também é espírito. O diabo também é espírito. Quando fala-se de soltar setas nas nossas mentes, essa é uma das formas. Um sonho que não é proveniente da palavra de Deus, com aquilo que a Bíblia nos ensina, deixa eu te falar, não é o Senhor quem está te dando. Mesmo sendo um sonho espiritual, é algo para te afastar do propósito, é algo para te tirar da presença de Deus. Muito boa noite para você também. Então veja só, a nossa fé, ela deve ser pautada tão somente em uma coisa, na palavra de Deus, que é o próprio Deus descrito para nós nesse tempo. É o próprio Senhor descrito para nós nesse tempo. Amém? Então, avançando, a nossa fé deve ser pautada nisso. Qualquer coisa que estiver fora da palavra de Deus não é digna de confiança. E eu quero te dizer, existem muitas coisas que são espirituais, mas pertencem ao reino das trevas. Pastor, então como é que eu vou fazer para saber se isso vem de Deus ou se vem do diabo? Muito simples. Muito simples. Se você estiver balizado na palavra de Deus, você vai saber. A palavra de Deus, ela é o nosso padrão. Ela é a régua que vai medir se aquilo vem do Senhor ou se não vem do Senhor. Não está na Bíblia, não está na palavra, não é de Deus. Entende? E aquilo não veio para te edificar, virá para te destruir. A palavra de Deus, ela nos dá um norte. Ela deve nos nortear, deve nortear nossas vidas e nada mais. Nada mais deve nos nortear. Tão somente a palavra de Deus. Por quê? Por que isso acontece? Por que é só a palavra de Deus que deve nos dar o norte? Para que eu e você não caiamos em nenhuma cilada de Satanás. A palavra de Deus veio para te guardar. Veio para me guardar. De entrarmos e cairmos em erro. Os irmãos estão compreendendo? A Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, verso 8... 1 Pedro capítulo 5, verso 8, ela diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sabe, irmãos, os bereanos, para quem não sabe, são aqueles que faziam o estudo da Bíblia. Eles só aceitavam a palavra que Paulo iria pregar, se ela estivesse balizada na palavra de Deus.
Entende? Se ela não tivesse respaldo da palavra de Deus, não aconteceria. Então aqui, checavam tudo que Paulo falava antes. Se condizia com a palavra de Deus, então eles aceitavam. Caso contrário, tal palavra deveria ser recusada. Olha só, eles não aceitavam a palavra que viria da boca de Paulo. Por quê? Porque ela não viria da palavra de Deus. Claro que não foi isso que aconteceu, porque Paulo sempre pregou o que está na palavra de Deus. Diga amém. Então você e eu também não devemos aceitar nenhum outro livro. Não devemos aceitar nenhuma outra doutrina. Se esse livro ou essa doutrina for contra aquilo que Deus tem para nos ministrar, se saiu do escopo da palavra dele, rejeite. Rejeite. Não aceite. Não aceite, porque isso não te trará bênção. Não te trará. É uma forma, é uma arma, é uma ferramenta ao qual Satanás veio para nos destruir. Entende? Então, aceite tão somente o que vem da palavra de Deus. Em Atos capítulo 17, verso 11, diz assim, ainda a respeito desses bereanos que faziam estudo da palavra, ela diz assim, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Olha só como que eles receberam a mensagem de Paulo. Examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era da forma que ele falava mesmo, ou se tinha alguma coisa fora. Olha só, eles faziam isso. Nós, quando ouvimos uma mensagem, temos que estar de olho se aquilo está na Bíblia realmente. Eu glorifico a Deus hoje por fazer parte da videira, né? Eu me lembro que quando me converti, eu vi o pastor Wilson pregando e eu falei, esse homem tem muita sabedoria. Né? E claro que depois fui conhecendo outros pastores, hoje caminho com um pastor que excelente na palavra, é mestre naquilo que nos ensina, e nós temos crescido a cada dia. Mas se naquela ocasião, quando ainda ímpio, eu visse que aquele pastor que estava pregando, quando me refiro ao pastor Wilson, ele não tivesse base, talvez eu não tinha ficado. Porque o que nos convence, nos convence não, o homem convence. Mas o que nos converte é a palavra de Deus. E ele sempre foi cheio da palavra de Deus. E até hoje, e na videira você vê isso. Toda e qualquer ministração é respaldada na palavra de Deus. Não em emoções. Nós podemos até pegar fatos e encaixá-los. Mas você veja que é tudo moldado na palavra de Deus. E isso edifica a vida de qualquer um, irmão. Isso edifica a vida de qualquer um. Então, irmão e irmã, se paute, se apegue a essa verdade, que é a Bíblia. Então veja só, você e eu não somos direcionados por sonhos. Você e eu não somos direcionados por profecias. Você e eu não somos direcionados por qualquer tipo de livro. É claro que é bom receber uma profecia, é muito bom. É bom ler um bom livro, é muito bom. Mas que fale das coisas de Deus. Mas isso não é a direção de Deus para quando entrar em conflito com a palavra. Se entrou em conflito com a palavra, eu tenho que sair. Peraí, esse sonho aí não tem muito a ver com a palavra de Deus, não. Então isso não é proveniente do Senhor. Essa leitura que você está fazendo agora, toma cuidado com isso, que isso está te levando para um outro rumo. E nós, enquanto igreja, andamos num rumo só, rumo a Cristo Jesus. Diga amém. Rumo a Cristo Jesus. E nós só vamos chegar a cumprir a nossa carreira se pautados na verdadeira palavra, que é a palavra de Deus. Entende o que eu quero te dizer? Precisamos nos pautar na palavra de Deus. As pessoas às vezes têm ideias próprias. As pessoas às vezes começam a imaginar algo e se apoiam na palavra de Deus. Deus, para dizer que o que elas estão imaginando, se apoia naquela palavra de Deus para ele dizer que o que elas estão imaginando agora é correto.
E não é. Não é. Tome cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. Esse tipo de pensamento aqui, através desse tipo de pensamento aqui, exatamente esses pensamentos que começam a ser geradas as seitas e as heresias. É através disso. Entende? Nós devemos nos submeter, repito, à palavra de Deus. E não ao contrário. Não a palavra de Deus nos submeter a nós. Você precisa estudar a Bíblia. Eu preciso estudar a Bíblia. Precisamos juntos compreender que a própria Bíblia explica a Bíblia. O Senhor, Ele é perfeito. E Ele fez dessa forma. A Bíblia se explica. Ela não se explica através do meu estudo secular. Ela se explica através dela. E se explica através do Espírito Santo de Deus que está em você. Por que o pastor sempre, quando começa uma ministração, ele fala para que você seja cheio da presença de Deus e tenha revelação daquilo que está sendo agora compartilhado? Exatamente por isso. Para que você não entenda nada, para que você não venha entender nada com seu intelecto natural, mas sim de uma forma espiritual. Porque você está entendendo, você está começando a compreender, Deus está querendo começar a te transformar através do Espírito e não do seu conceito natural. Lembra disso que eu vou te falar agora? Muitos já ouviram essa frase. Deus não se explica, se experimenta. E Deus está aqui, na Bíblia, para que eu e você possamos experimentar o maná diário do que Ele tem para nós. Se alimente do maná de Deus. Se submeta à palavra. Entenda que ela vai se explicar. Quanto mais você se alimentar dela, ela vai se explicar e as coisas ficarão claras na sua vida, na sua forma de andar. Entende o que eu quero te dizer? Quem não tem revelação de Deus não vai conseguir entender a Bíblia corretamente. Você precisa estar cheio dessa presença dEle. Você precisa dar liberdade para o seu Espírito, aleluia, para Ele fluir sobre você e começar a te ministrar e falar ao seu coração: eu estou entendendo. E quanto mais você se alimenta, mais você ouve, mais você quer, e aquilo que era dúvida começa a desaparecer. E aí textos que você já leu por N vezes, agora você bate o olho e o Senhor fala: é isso. É isso que o Senhor queria falar comigo. Era isso. Entende? Muitas pessoas pegam versículos isolados e em cima desse versículo quer fazer todo um contexto. Não é assim. Pega um versículo isolado e dentro desse versículo quer colocar suas convicções. Não é assim. Deus quer se explicar. Deus quer te explicar. Deus quer te direcionar através da palavra dele. Também não podemos ser dirigidos por tradições. Nenhuma tradição tem mais autoridade do que a Bíblia. Nenhuma. Nenhuma tradição tem mais autoridade do que a própria Bíblia. Não é porque meu avô, a minha avó, meu pai, meus pais, eles faziam, que você e eu devemos fazer hoje. Não é isso. Se não estiver em concordância com a Bíblia, aquilo que seu avô, que seu pai, que seu bisavô, que seus pais faziam, você deve recusar. Porque está fora do contexto da palavra de Deus. E vai criar algo que não vai te alimentar, muito pelo contrário. Vai te deixar cada dia mais frágil. Vai te deixar cada dia mais frágil. Então você e eu
precisamos conhecer o Senhor. E só vamos conhecer o Senhor através da palavra dele. Através da palavra de Deus. Quando você... Deixa eu te dar um exemplo aqui. Quando você começa a ler um livro qualquer, né? Eu gosto muito de leitura. E sempre que eu leio, parece que a gente vai entrando na história, né? E parece que você conhece a pessoa que escreveu o livro. Parece que vai acontecendo essas coisas assim. Assim é com você. Na Bíblia, é assim desse jeito. Vai ser assim com você. Você vai lendo a Bíblia e você vai conhecendo mais sobre o autor. E quem é o autor da Bíblia? O próprio Deus. Aleluia. Você vai conhecendo mais do Senhor. Você vai entendendo, não, Ele não é mau, Ele não é um Deus ruim, Ele é um Deus bondoso, Ele me ama, Ele tem um propósito para a minha vida, Ele me resgatou, Ele me colocou agora num caminho onde eu vou trilhar e os meus sonhos junto com os sonhos dEle agora serão todos alcançados. É Ele falando com você. Porque você vai conhecendo, você vai conhecer o caráter de Deus nessa leitura. Você vai conhecendo a santidade de Deus. Você vai conhecendo o propósito dele para cada homem na terra. Fazendo o quê? A leitura. Leia. Desfrute. Desfrute da presença do nosso Senhor. Desfrute. Então, tudo que você precisa saber a respeito da sua vida, observe isso. Tudo que você necessita saber da sua vida. Tudo, absolutamente tudo. Está na Bíblia. Não está em outro lugar. Não está em livros de autoajuda. Está na Bíblia. A Bíblia é o seu verdadeiro manual. Amém, irmãos? A Bíblia é o seu manual. Pastor, então eu tenho uma dúvida, onde é que eu acho? Na Bíblia. Quer saber como é que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a sua vida? Quer saber? Está na Bíblia. Sabe aonde? Leia lá Isaías 61, a partir do verso 1 até o 4. Você vai entender que o Espírito Santo de Deus foi derramado na sua vida. Quando ele foi derramado. Entende? Tudo que você necessita está na Bíblia. Pastor, eu estou com um problema no meu casamento. Onde está a solução? Na Bíblia. Eu estou com um problema dentro da minha casa, na minha vida financeira. Onde é que está a solução? Na Bíblia. Pastor, eu estou com um problema com meus filhos, os jovens. Onde é que está a solução? Na Bíblia. Não está em outro lugar. Está na Bíblia. Você não vai precisar ficar confuso sobre o que deve ou não fazer. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Todas as suas interrogações, elas estão na Bíblia nesses dias. Entende? Será que... Aí você faz uma pergunta assim, mas será que eu devo vestir essa roupa? Onde é que está a resposta para isso? Vai estar na Bíblia. Será que eu devo fazer esse negócio? Será que eu devo fechar negócio com essa pessoa? Onde é que está a resposta para isso? Estará na Bíblia. Entende? Será que eu devo casar com esse rapaz? Será que eu devo casar com essa moça? Onde é que está a resposta? Está na Bíblia. Está tudo na Bíblia. A palavra de Deus explica todos os princípios de Deus. Amém? Todos os princípios. A Bíblia, para você, é a porta do conhecimento do Senhor. Você vai conhecer a Deus na sua essência lendo a Bíblia. E você lendo a Bíblia,
vai conhecer o seu caráter, assim como eu falei lá atrás, e você terá experiência com ele. Experiências completamente diferentes. Experiência de pai para filho. Então tudo que você precisa está na Bíblia. Em Tiago 4,8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Entende? Se alimente, chegue ao nosso Senhor. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai conhecer a Deus. Quanto mais você ler a Bíblia, mais intimidade você terá com Ele. Mais você vai conhecer o autor. Mais amor você terá por Deus e Ele por você. Mais amor você terá por Ele, porque você está se achegando a Ele. Entende? Mais você se chegará, mais próximo você ficará de Deus. Quanto mais ler, mais próximo estará. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quanto mais longe de Deus, mais duro o coração da pessoa ficará. Perceba, quanto mais duro nós vamos ficando de Deus, mais duro nosso coração vai ficar. Mas, quanto mais perto, mais sensíveis nós vamos ficando à palavra dele. Deixa eu te perguntar algo. Você está mais para concreto ou está mais para a manteiga do Senhor? Deixa eu te perguntar de novo. Você está mais para concreto ou você está mais para a manteiga do Senhor? Essa é uma pergunta para marcar. Quanto mais o sol bate no concreto, mais duro ele fica. Quanto mais o sol bate na manteiga, mais mole ele fica. O Senhor, aqui ele é o sol que deseja bater no seu coração, que venha te deixar mais quebrantado, que venha te deixar mais sensível àquilo que ele tem para você. Lembre-se, a forma de se aproximar, uma das formas de se aproximar de Deus é lendo a sua palavra. A forma de conhecer o autor de um bom livro é lendo o que ele escreveu. O Senhor escreveu o melhor livro que está até hoje, nos dias de hoje e para sempre. Leia e conheça o autor. Leia e conheça aquele que será realmente o consumador da sua fé. Ele vai te levantar. Ele vai te trazer um coração completamente voltado para Ele. Quanto mais você ler, mais se alimentar, mais dele você terá. Amém, irmãos? Já são 7h33 e é como eu sempre digo, né? São 35 minutos, passa muito rápido, 33 minutos passa muito rápido. Mas nós precisamos nos alimentar pelo menos esses 33 minutos da doce palavra do Senhor, se queremos realmente mudar as nossas vidas e viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, de acordo com aquilo que nós fomos criados para ser. Eu quero orar por você nessa noite. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai de amor, eu oro por cada irmão que está aqui nesse momento. Senhor, que o Senhor venha trazer a fome pela sua palavra. Que esses irmãos, ao começar a ler a sua palavra, que eles comecem a conhecer o autor dessa palavra. Que essa palavra venha a ser rema na vida de cada um dos meus irmãos. E que cada leitura o Senhor possa falar poderosamente através do seu santo
Santo e doce Espírito. Visita nesses dias cada um dos meus irmãos que estão aqui. Dê oportunidade, crie oportunidade, para que eles leiam esse manual que foi criado para eles. E eles possam te sentir a sua presença, sentir o seu toque, sentir a sua sabedoria e unção, e serem marcados. Cria nesses dias essa oportunidade. Cria a situação. No nome de Jesus. Eu abençoo a cada um dos meus irmãos aqui. Cada um desses que estavam comigo nesse momento. Eu os abençoo. E declaro que grandes e novas experiências virão sobre a sua vida através da leitura da palavra de Deus. Declaro isso sobre você. Uma semana de vitória a todos. Amanhã estaremos reunidos no nosso discipulado. Às 11h50 estaremos orando com o nosso pastor Wilson. Vamos continuar amaldiçoando esse vírus maldito e declarar que ele caiu em falência e que todos aqueles que contraíram serão plenamente curados. Nós não aceitamos 70%, 100% de cura em todos aqueles que adquiriram esse vírus, que contraíram esse vírus. Amém? Que Deus te traga unção, que Deus venha com seu favor sobre a sua vida e que você tenha uma semana excelente na presença de Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Amém? Deus abençoe.